A Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Estado do Rio de Janeiro, localizada na Barra da Tijuca, é formada por profissionais competentes e capacitados nas áreas empresarial, condominial, imobiliária, de direitos do consumidor, familiar e escolar. Entrando em contato com a CCMA, você receberá todas as informações sobre como solicitar um de nossos serviços e da importância e vantagens dessa forma privada de resolução de conflitos. Esse vídeo é educativo, tem caráter pedagógico e foi produzido nas dependências da CCMA. Todos os participantes são atores. Os atores que atuam nos papéis de Mônica, Alberto e Flávia representam mediadora e partes e apresentarão uma mediação simulada sobre uma questão familiar, com os seguintes elementos. Alberto tem 62 anos e conviveu durante 10 anos em uma união estável com Flávia, 30 anos. Dessa relação nasceram Michele, 10 anos, e Rodrigo, 8 anos. Após a separação, muito sentida pelos filhos, a menina ficou na companhia da mãe e o menino com o pai. A seguir, assistiremos ao procedimento de simulação familiar. Aceita uma água? Um cafezinho? Não, obrigado. Eu aceito. Um cafezinho, por favor. Olá, tudo bem? Olá. Gostaria de me acompanhar, por favor? Obrigada. Nada. Por favor, fiquem à vontade. Podem se sentar onde quiserem. Bom dia, meu nome é Mônica e vocês podem me chamar pelo primeiro nome mesmo. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos senhores. Confirmando seus nomes, a senhora se chama Flávia de Souza e o senhor Alberto Carvalho, correto? Como gostariam de ser chamados? Pode me chamar de Flávia mesmo. Pode me chamar de Alberto. Certo, Flávia e Alberto. Algum de vocês conhece ou já ouviu falar da mediação? Eu tive algumas informações, mas muito superficiais, da psicóloga da escola onde a minha filha estuda. Eu não sei como a mediação pode me ajudar. Certo. A mediação é iniciada com a explicação que nós fazemos acerca das fases de sua realização, princípios, regras fundamentais, a fim de que vocês, Flávia e Alberto, tenham pleno conhecimento dos objetivos que serão aqui desenvolvidos. A mediação é um método de resolução de conflitos de maneira pacífica e sem a intervenção do Poder Judiciário. Através da mediação, procura-se restabelecer o diálogo das partes envolvidas no conflito, resgatar a sua autoestima, fortalecendo a autonomia de cada um, possibilitando às partes o reconhecimento da posição de cada uma, de modo a permitir o estabelecimento dos verdadeiros interesses, necessidades e objetivos em torno da questão central do conflito. A discussão de alternativas e soluções, as quais serão adotadas pelas próprias partes. O mediador funciona como um facilitador na comunicação de vocês, ajudando-os a resolver a situação que os trouxe até aqui. O nosso propósito é de ajudá-los a esclarecer seus próprios objetivos e preferências, trabalhar com vocês na avaliação de opções a tomar decisões eficientes. Gostaria de salientar que não me reuni previamente com qualquer um de vocês antes desse encontro. Sabemos muito pouco acerca da situação que os trouxe até aqui. Sei apenas que conviveram em uma união estável por 10 anos, tiveram filhos e que não há processo judicial em andamento. Correto? Bem, por isso eu desejaria ouvir de cada um de vocês quais são as suas necessidades e interesses. Saliento que permanecerei imparcial ao longo de todo o processo. O nosso trabalho não é decidir sobre quem está certo ou errado, mas sim entender as suas preocupações e auxiliá-los a desenvolver soluções que atendam adequadamente aos seus interesses. Bem, o mediador não é um juiz. A função do mediador não é a de decidir por vocês ou pressioná-los a chegar a alguma conclusão ou alcançar algum acordo, se vocês não estiverem preparados e conscientes de que o acordo será a solução natural para a situação conflituosa por vocês vivenciada. A mediação é um processo voluntário e depende da vontade espontânea de cada um de vocês.
Assim, como hora iniciado, pode ser interrompido a qualquer momento, caso assim vocês desejarem. O nosso trabalho irá desenvolver da seguinte forma. Primeiramente, cada um de vocês falará sobre a situação que os trouxe até aqui. Nós faremos perguntas para que possamos melhor compreender suas preocupações e interesses. Sugerimos que vocês se concentrem no futuro para resolver a situação conflituosa, de modo até a facilitar a continuidade da interação entre vocês, sobretudo porque existem filhos resultantes da união que vocês estabeleceram. Devo salientar que existem algumas diretrizes que, se obedecidas, auxiliarão o nosso trabalho. Durante a mediação, cada um de vocês terá a oportunidade para falar. Portanto, acreditamos ser útil que cada parte ouça atentamente a outra, de modo que cada um possa falar sem ser interrompido. Vocês concordam em evitar interromper a outra parte enquanto ela estiver falando? Por mim, tudo bem. Eu também. Nós forneceremos papel e caneta para que vocês façam anotações enquanto ouvem a outra parte. Especialmente anotem os fatos novos que tomarem conhecimento durante a mediação. Os fatos que vocês acreditam que a outra parte ainda não compreendeu ou que foram objeto de alguma falha de comunicação. A segunda diretriz refere-se à confidencialidade. O que for dito no curso da mediação não será comentado fora do processo de mediação, sendo que o mediador não poderá ser chamado posteriormente como testemunha de uma das partes numa eventual disputa judicial. Portanto, sintam-se à vontade para falar abertamente acerca de suas preocupações. A exceção à confidencialidade é se eu tiver a notícia de um crime. Nesse caso, o sigilo será quebrado por mim. São situações raras, mas acredito ser importante esclarecer esse aspecto da confidencialidade. Durante o processo, eu posso considerar conveniente falar com vocês individualmente. Chamamos isso de sessão privada ou sessão individual. Assim como vocês poderão solicitar de igual forma a realização de uma sessão individual. Caso haja esse tipo de sessão, o que for falado será mantido em sigilo, salvo se a parte manifestar o desejo de ser compartilhado com a outra parte. Em caso de consenso, o termo de acordo será por mim redigido mediante a aprovação prévia de vocês, devendo ser assinado por todos. A presença de um advogado é facultativa, devendo este prestar assessoria jurídica à parte que assistir, sem intervir no processo em si, ou representar a parte, se esta for pessoa jurídica. A nossa sessão irá durar aproximadamente 2 horas. Se esse tempo for atingido sem que tenhamos concluído o nosso trabalho, marcaremos um novo encontro. Alguma dúvida sobre o processo de mediação? Não. Não. Então, podemos iniciar o processo? Sim. Sim. Bem, nós convencionamos começar por quem inicialmente procurou a Câmara. Portanto, começaremos por você, Flávia. Bom, eu fiquei muito surpresa com a ameaça de processo judicial. Eu sempre me vi muito aberta ao diálogo com o Alberto, a quem eu considero um excelente pai. Mas, ao mesmo tempo, eu não suporto quando ele me acusa de adultério e questiona a minha moral para criar os nossos filhos. E nessas situações de conflito, ele ameaça me impedir de ver o Rodrigo e pedir a guarda da Michelle. Não, olha só. Alberto, eu tenho certeza que você tem coisas muito importantes a dizer, mas eu preciso pedir que você espere a sua vez. Sugiro que faça anotações para não esquecer. Prossiga. Então, essa paranoia de adultério é que me tira do sério mesmo, me deixa com muita raiva e nisso eu acabo realmente dificultando o acesso dele à menina. Meu maior medo é que ele fale mal de mim para ela, da mesma maneira que eu suspeito que ele faça com o Rodrigo. O que mais me incomoda no Alberto é que ele não tem uma constância nas relações amorosas. E eu fico preocupada como que isso é para a cabeça do Rodrigo, sabe? Ver o pai mudando de namorada o tempo inteiro. A única coisa que eu quero é resolver esse problema, acabar com essa briga e poder conviver normalmente com os meus 2 filhos na nova família que eu constituí. E desejo a mesma coisa para o Alberto. E como a Michelle foi atendida pelo serviço de psicologia da escola, a psicóloga me chamou, eu tive uma conversa com ela me recomendou a mediação de conflito e a CCMA para realizar o serviço, porque a própria psicóloga já tinha participado de uma mediação. Então, eu liguei para o Alberto, convidei para conhecer a CCMA, a mediação de conflito. Ele, como sempre, foi super hostil comigo, mas eu me segurei, me controlei para não entrar numa briga. Eu quero resolver mesmo essa situação. E
ele aceitou, está aqui hoje, mas ele continua achando que a melhor solução é a decisão judicial. É isso. Ok. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, por enquanto é só. Alberto, sua vez. Inicialmente, eu queria dizer que não é verdade que eu fico falando mal da Flávia por Rodrigo. Eu sei separar muito bem essas coisas. Eu tenho restrições ao comportamento dela, mas não levo isso por Rodrigo. Eu realmente estava muito convencido a procurar a justiça para regulamentar a convivência com a minha filha Michele. Isso porque a Flávia dificulta muito para que eu possa ver a menina. Provavelmente influenciada pelo Paulo, o atual companheiro dela. Eu não casei novamente. É verdade que eu tenho relações esporádicas, mas também acho que ela não tem nada a ver com isso. Eu não alimento uma reconciliação, até porque a imagem da traição me atormenta muito. Considero a Flávia uma excelente mãe, mas não consigo me comunicar com ela. Quero deixar claro que, apesar da dificuldade da comunicação e de todas as mágoas, eu não faço críticas dela aos filhos. A única coisa que eu quero é regulamentar a minha convivência com os meus filhos, seguir a vida em paz e, quem sabe, até reconstituir uma nova família. Eu recebi a ligação da Flávia me convidando para conhecer a mediação. Inicialmente ela me irritou, como sempre faz quando entramos em contato. Mas, como eu nunca tive oportunidade de salvar o nosso casamento e também pelos nossos filhos, procurei me acalmar. Nisso, a Flávia me ajudou também porque ela não me respondia grosseiramente como costumava fazer antes. Não gostei da ideia. Estava realmente decidida a procurar a justiça para obter a guarda da Michele. Mas acabei cedendo para que a Flávia não me chamasse de cabeça dura. Algo mais, Alberto? Não. Bem, então eu vou procurar resumir o que cada um de vocês manifestou em suas respectivas falas, correto? Vou começar pela Flávia. Bem, a Flávia considera Alberto como um ótimo pai, sempre se percebeu aberta ao diálogo, mas gostaria que houvesse mais confiança na relação entre vocês, para que evitassem assim buscar a justiça. A Flávia ama os seus filhos e tem interesse em satisfazer a sua necessidade de conviver com o Rodrigo, assim como já o faz com a Michele. Também tem a necessidade de ser reconhecida como boa mãe pelos filhos e por você, Alberto. Como Flávia reconhece Alberto como ótimo pai, gostaria que ele mantivesse essa imagem também para os filhos, transmitindo estabilidade emocional para eles. Flávia gostaria de ter uma convivência pacífica com ambos os filhos e Alberto. Isso indica o seu interesse em melhorar a comunicação entre eles. O interesse e a iniciativa de buscar a ajuda da mediação confirma a disposição de Flávia para mudar o estado das coisas. Sua vez, Alberto? Da mesma forma que Flávia, você também quer assegurar uma convivência regular com ambos os seus filhos, demonstrando com isso que também os ama muito. Você gostaria de se comunicar melhor com a Flávia, pois também a reconhece como ótima mãe, mas tem a necessidade de se sentir mais seguro, superando alguns ressentimentos. Você também se preocupa com a imagem que os filhos fazem da Flávia, o que o leva a evitar denegrir a imagem de boa mãe dela junto ao Rodrigo. O Alberto também deseja mudar a convivência com você, Flávia, e com os filhos, podendo voltar a experimentar a paz e assim prosseguir com a sua vida afetiva. Novamente, se aproximando das necessidades da Flávia, Alberto convenceu-se de que seria bom experimentar a mediação, o que confirma a sua disposição para melhorar a comunicação com você. Afinal, ele percebe-se como uma pessoa flexível. Bem, sendo assim, eu acredito que nós já temos aqui uma possível pauta provisória de negociação. Então, nós teremos como primeiro item a questão da
comunicação entre ambos, certo? Como segundo item, nós teríamos a convivência dos dois com os filhos. Dito isso, vocês teriam algo mais a acrescentar ou a suprimir de tudo que eu falei? Eu acho que é isso mesmo. Só queria incluir um item a respeito da não interferência de terceiros nas questões ligadas às crianças. É isso mesmo, eu também quero esclarecer essa situação, mas eu quero que seja discutida a instabilidade dos relacionamentos do Alberto. Correto. Alberto? Justo. Justo. Sendo assim, nós temos 2 novos itens. Um seria a interferência de terceiros no que se refere às crianças. E, por último, nós teríamos as relações amorosas do Alberto. Como ambos estão de acordo com o que iremos discutir, agora faremos uma primeira sessão individual. Eu iniciarei com Alberto, equilibrando assim a situação de termos iniciado pela fala da Flávia. Então, Flávia, gostaria de pedir que você aguardasse lá fora na sala de espera. Tudo bem, obrigada. Nada. A mediadora acompanha a Flávia até a sala de espera e inicia a sessão individual, também chamada de caucus, com Alberto. Nesta segunda fase, o equilíbrio do tempo é importante. O mesmo tempo para a fala deverá ser dado para ambos e não deverá ser muito curto nem demasiado longo. Vamos agora conversar sobre a comunicação entre vocês. O que você teria a me dizer sobre isso? Bem, como você pode ver, eu sou bem mais velho que ela. Quando nós nos conhecemos, ela tinha 20 anos e eu 52. Foi uma felicidade enorme para mim. Conquistar aquela jovem, casar e ter filhos com ela. Fomos muito felizes por vários anos. Mas às vezes me passava pelo pensamento que um dia ela poderia se interessar por alguém mais jovem, embora eu achasse que os filhos pesariam a meu favor. E apesar dessa relativa segurança, nós brigávamos muito, geralmente por causa do meu ciúme. Finalmente, ela não quis mais o casamento. Eu quis saber o motivo e ela alegava que era por causa das brigas. E por mais que eu insistisse, ela negava que existisse alguém. Não sei bem. Talvez eu tenha consciência de que eu deveria ficar mais calmo e poder perguntar a ela sobre essa coisa que me atormenta, mas eu não consigo. Entendo. Então, Alberto, quando você e a Flávia se conheceram, existia uma diferença de idade. Você se sentia feliz por ter seduzido essa mulher jovem, bonita, e você reconhece que viveram muitos anos felizes, correto? Mas você se sentia inseguro e ainda se mostra apreensivo em relação à ideia de ter existido alguma outra pessoa na vida da Flávia. Para você é importante ter esse ponto esclarecido, é isso? Quando eu chego perto dela, eu fico tomado pela raiva e acabo acusando ela de ter tido um relacionamento com o Paulo quando eles estavam juntos. Entendo. E o que você gostaria que ela fizesse para que você ficasse mais tranquilo em relação a essa dúvida? Eu gostaria que ela fosse sincera comigo sobre tudo o que aconteceu durante a ocasião da nossa separação. Eu não penso mais em voltar com ela, mas gostaria de me livrar desse tormento da dúvida. Eu me sinto preparado para qualquer das duas hipóteses. Sei que, se as minhas suspeitas forem confirmadas, será mais difícil, mas tenho certeza que poderei superar. Ok. Bem, e sobre a convivência com os filhos? Qual o seu entendimento sobre essa questão? Eu sofro muito por ver meus filhos separados. Acho que deveriam buscar um jeito, uma forma dessa separação acabar. Eles são irmãos. Irmãos devem ser amigos, conversar, saberem da vida um do outro. Talvez pudéssemos ter uma guarda compartilhada, embora eu não saiba bem como funciona. Você poderia me explicar? Só um momento. Só para que eu possa compreender melhor, o que você entende como guarda compartilhada? Eu quero passar o mesmo tempo que ela com os meus filhos. Tenho esse direito. Eu sou pai. Também amo os meus filhos. Bem, quanto à guarda compartilhada, eu gostaria de sugerir que você consultasse um advogado. Ele poderia lhe esclarecer melhor a respeito dos aspectos jurídicos. Eu vou fazer isso. Mas, contudo, fica claro para mim que você quer participar ativamente da vida dos seus filhos com a máxima frequência possível, é isso?
Não tenha dúvida. Quero ter meus filhos comigo o maior tempo possível, embora reconheça que a mãe também deve ter o mesmo espaço que eu. Tá certo. Alberto, você reconhecer que para Flávia a convivência com os filhos é importante, é muito importante também para o nosso processo de mediação, certo? Mas eu gostaria de perguntar, como você se sente no tocante à relação do atual companheiro da Flávia se intrometer na vida das crianças? Disso eu não abro mão. Os filhos são meus e da Flávia. E ele não tem de dar palpite. Bem, Alberto, como você se sentiria e o que diria se tivesse uma companheira que quisesse opinar sobre a vida dos seus filhos e que a Flávia não gostasse disso? Antes que você responda, eu gostaria de dizer que eu vou fazer a mesma pergunta para a Flávia e que não está aqui embutida nenhuma crítica em relação à sua percepção dessa situação. Certo. Pensando por esse ângulo, acho que dependeria da forma e da intenção com que a pessoa agisse. Se eu notasse uma intenção de ajudar para que as coisas se acertassem, não teria problema. Mas se o objetivo fosse botar mais lenha na fogueira, eu não permitiria. Então você tem a necessidade de se assegurar que o Paulo contribui de forma positiva para a relação entre você e os seus filhos? Sim. E se ele agir com respeito e ajudar na criação dos meus filhos, tudo bem. Resta tratar de um ponto que fala sobre a preocupação da Flávia no tocante à duração dos seus relacionamentos amorosos. Como você percebe isso? Por um lado, acho que ela não deveria se meter. Mas, por outro, que é o argumento que ela sempre usa, de alguma forma isso deixa meus filhos inseguros. Talvez até achando que o pai deles não consegue se relacionar de forma mais estável com ninguém. Então, você, assim como a Flávia, também se preocupa de que forma que isso afeta os seus filhos e gostaria que isso fosse diferente? Acho que sim, mesmo porque, na maioria das vezes, acabo ficando pior e mais frustrado. E o que você poderia fazer para mudar isso? Acho que devo tomar mais cuidado na escolha das minhas companhias amorosas. E só apresentá-las aos meus filhos depois que sentir que o relacionamento é mais estável. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não. De tudo que nós conversamos aqui, tem alguma coisa que você gostaria que eu não falasse para a Flávia? Pode falar tudo. Não me interessa esconder a verdade. É muito importante a sua disponibilidade para que a comunicação flua entre vocês, para que vocês possam, assim, confiar mais um no outro. Eu gostaria de pedir, por favor, que você aguardasse agora na sala de espera enquanto eu converso com a Flávia. Devo avisar também que disponibilizarei para ela o mesmo tempo que foi disponibilizado para você. Combinado. A sessão individual será agora com Flávia. A mediadora acompanha Alberto até a sala de espera e convida Flávia para retornar à mediação. A mediadora utilizará o mesmo tempo de escuta que deu a Alberto. O sigilo nas sessões individuais será respeitado quando a parte disser que algum ponto de seu discurso não poderá ser mencionado à outra parte. Flávia, eu conversei com o Alberto sobre todos os pontos da pauta que nós construímos e eu gostaria de começar agora pelo ponto da comunicação. Como você vê essa questão da comunicação entre vocês dois? Pois o Alberto disse ter consciência dessa necessidade, mas também disse que não consegue se acalmar para iniciar um diálogo com a comunicação fluindo, pois lhe vem lembranças do tempo da separação, junto com a dúvida de um suposto relacionamento entre você e o Paulo antes de vocês se separarem. Olha, eu e o Alberto, nós vivemos momentos muito bons mesmo. Mas aí a insegurança dele foi aumentando, independente de eu nunca ter dado motivos para ele. Ele não acredita em mim. Eu já cansei de falar para ele que o motivo da minha desistência do casamento foi o acúmulo de brigas. Os ciúmes dele não têm limite. Aí eram chantagens, ameaças, agressões verbais e às vezes quase físicas. E tudo isso foi desgastando, foi acabando o meu amor. E uma hora eu vi que realmente não dava mais. E então eu conheci o Paulo quase um mês depois que nós nos separamos. Mas a gente só passou a ter um relacionamento mais íntimo mesmo
depois de 2 meses de separação. E sempre tive medo desse tipo de acusação, mas o Paulo sempre foi muito compreensivo. Ele também é separado, ele tem filhos e ele sabe, assim, mais ou menos como que o Alberto deve se sentir. Entendo. Você alguma vez já contou isso para o Alberto? Ah, já tentei milhões de vezes, mas ele nunca deixou acabar. Começam as agressões, as acusações e acho que realmente ele nunca escutou. E o que você acha que poderia ser feito para que o Alberto mudasse essa percepção ao seu respeito? Não sei. Eu acho que realmente nada adiantaria. Mesmo porque agora chegou num ponto que eu não consigo ficar quieta mais quando ele começa com essas acusações injustas. Mas você gostaria de encontrar uma forma de esclarecer isso com ele? Claro, eu só não sei se é possível. Bem, o Alberto me autorizou a transmitir para você que está disposto a lhe escutar a respeito da verdadeira história. Ele quer ouvir e entender tudo que você passou e compreender. O que você acha disso? Sério? Se ele me escutar sem me agredir, eu vou ficar tranquila. Bem, poderia ser aqui mesmo no retorno da nossa sessão conjunta? Eu acho que só poderia ser aqui, na sua presença. Que bom. Podemos então passar para a nossa segunda questão da pauta? Claro. Bem, sobre a convivência com seus filhos, nós sabemos que ambos os amam muito e querem assegurar uma convivência máxima possível com eles, considerando, é claro, os seus outros compromissos, como, por exemplo, compromissos profissionais. Coerente com essa manifestação, o Alberto demonstrou uma preocupação com a atual situação de separação das crianças. Ele acha que isso deveria ter um fim. E, na sua percepção, ele quer participar da vida das crianças, assumindo responsabilidade junto com você e dividindo a convivência com ambos os filhos. Como você percebe tudo isso? Eu penso exatamente da mesma maneira. Eu quero ter os meus momentos, né, com os meus filhos, mas sei que eles amam o pai e que é importante para eles essa convivência também. Se ele não falar mal de mim para as crianças, eu fico tranquila. Compreendo. E o que ele poderia fazer para que você ficasse mais segura em relação a esse aspecto? Olha, se ele me disser que não vai fazer isso e eu sentir que é verdade, eu vou ficar mais segura. Tá certo. E o que você tem a dizer sobre a interferência do Paulo na vida das crianças? Esse é outro ponto muito delicado, porque o Alberto, ele acha que o Paulo é uma espécie de rival, sabe? Que tomou a mulher dele e que está querendo tomar as crianças, sabe como? Entendo. Faria você a mesma pergunta que eu fiz ao Alberto. A minha intenção é deixar bastante claro que eu não estou fazendo juízos de valor sobre nenhum de vocês. O que você faria se você estivesse no lugar dele? Se você não conhecesse a nova companheira do seu ex-marido e por causa da dificuldade de comunicação não soubesse exatamente o que está acontecendo? Assim, pensando por esse lado, eu acho que eu consigo compreender, sim, o Alberto. Provavelmente eu me sentiria insegura e poderia pensar, sim, que essa outra pessoa está querendo, né, tá contra mim e querendo me afastar dos meus filhos. Ok. Eu gostaria de dizer que você está sendo muito corajosa e colaborativa no que se refere a compreender o ponto de vista do Alberto. Mas o que você poderia fazer para que o Alberto compreendesse o que está acontecendo no que se refere ao Paulo? O Paulo, ele nunca interferiu para que eu impedisse o Alberto de ver a Michele. Tudo o que aconteceu foi por causa da minha raiva e meu medo de que ele falasse mal de mim para ela. Ok. Nós vamos falar agora sobre a sua preocupação no tocante à duração dos relacionamentos amorosos do Alberto. Como isso repercute no comportamento das crianças? Como você percebe isso? Eu não quero me meter na vida do Alberto de maneira alguma. Eu só fico preocupada em como nossos filhos percebem essa instabilidade, sabe? Eu não quero que eles achem que o pai deles é um irresponsável. Então você reconhece que resguardar a privacidade do Alberto é importante. Agora, você sabia que ele também se preocupa com a imagem que os filhos poderiam fazer dele? Que ele ainda deseja preservar essa imagem diante das crianças? Eu não sabia. Eu fico realmente mais tranquila sabendo disso.
Bem, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, eu gostei muito do que eu ouvi. Tem algo do que foi falado aqui que você gostaria que eu não falasse para o Alberto? Não, pode falar tudo. Sendo assim, eu vou chamá-lo. Ok? Ok. Neste momento, Alberto retorna à sala para a sessão conjunta, onde há possibilidades de acertarem os pontos comuns, podendo a mediação ser concluída com um acordo que contemple os interesses tanto de Flávia quanto de Alberto. Bem, eu estou muito otimista quanto aos avanços que nós conseguimos até agora nesse processo de mediação. Eu realmente acredito que nós estamos próximos de restabelecer uma comunicação mais clara entre vocês, construindo uma nova maneira de se relacionar daqui em diante. Quanto à questão da comunicação, nós vimos que a maior dificuldade se prende à dúvida do Alberto em relação ao período de separação, principalmente a respeito da Flávia ter se relacionado ou não de forma amorosa com o Paulo, antes de vocês se separarem. Alberto, eu só conheci o Paulo depois de quase um mês que a gente estava separado. E a gente só passou a ter um relacionamento mais íntimo mesmo depois de 2 meses de separação. E eu sempre tive muito medo de sofrer esse tipo de acusação. Mas o Paulo sempre foi muito compreensivo. Ele é separado, ele tem filhos. E ele sabia como você devia estar se sentindo. Eu só gostaria de ter tido uma chance naquela época. O tempo passou. Eu acredito em você. Eu só não sei por que você não me disse isso antes. Eu tentei. Você nunca me deu uma chance. Tem razão. Bem, sobre a convivência com os filhos, ambos pensam praticamente a mesma coisa. Os dois acreditam que os irmãos devem ficar juntos, ambos desejam uma maior convivência com os filhos e ambos reconhecem a importância da convivência dos filhos um com o outro. Vocês confirmam essa minha percepção? É exatamente isso. Só faltou aquele ponto que nós comentamos. Ok, não esqueci. Eu só estou esperando a confirmação do Alberto para a gente passar adiante. Confirmo. Ok. Alberto, a questão mencionada pela Flávia refere-se à preocupação dela que você a difame diante do Rodrigo. Eu nunca faria isso. Nem nos momentos com mais raiva eu fiz isso. Eu sempre procurei preservar a sua imagem com o Rodrigo. Jamais falaria isso para a Michele. O que você acha disso, Flávia? Bom, sendo assim, eu acho que nós podemos combinar a guarda compartilhada. Eu percebo que a comunicação entre vocês continua fluindo, o que é muito importante para o compartilhamento da convivência dos filhos. Vocês, por um acaso, teriam alguma proposta de como isso poderia funcionar? Eu gostaria que a gente conversasse com as crianças para decidir isso da melhor forma possível. Concordo também. Eu acho que as crianças devem participar. Aliás, elas devem tomar todas as decisões juntos com a gente. Certo. O sucesso dessa conversa sobre a convivência com os filhos é uma comunicação eficiente entre vocês dois. Sobre uma possível interferência do Paulo nas decisões da Flávia. A respeito da convivência entre Alberto e os filhos. Flávia, Alberto está em dúvida sobre essa situação e gostaria que você esclarecesse esse ponto. Você poderia falar sobre isso? Alberto, o Paulo ele jamais interferiu para que eu impedisse você de ver a Michele e jamais foi contra a sua convivência com os nossos filhos. Ele entende essas dificuldades, você pode ficar muito tranquilo em relação a isso. Tudo que aconteceu foi por causa da minha raiva, da minha insegurança e o meu medo de que você falasse mal de mim para a Michele. Só isso. E o que você acha disso, Alberto? Eu estou mais tranquilo. Eu acredito em você, Flávia. Na verdade, eu sempre acreditei. Só a minha desconfiança é que me deixou muito confuso. Eu estou cada vez mais confiante no nosso progresso. Bem, nós poderíamos passar para o último ponto da nossa pauta? Podemos. Podemos. Nosso último ponto refere-se aos relacionamentos amorosos do Alberto, considerados por Flávia como instáveis. Alberto já adiantou algo sobre isso. Você poderia falar para Flávia a respeito? Olha, apesar de achar que é um assunto que só diz respeito a mim, concordo com a Flávia quanto ao medo de que as crianças fiquem confusas e tenham uma imagem diferente de mim. Uma imagem que me prejudica. Então, eu me comprometo, a partir de hoje, a só apresentar às crianças as pessoas que realmente representem algo para mim.
Flávia, você gostaria de comentar? Era exatamente isso que eu queria ouvir, Alberto. Eu, de maneira alguma, eu quero me meter na sua vida. Eu só não quero mesmo que as crianças fiquem com uma imagem distorcida do pai, que elas tanto amam. Bem, meus caros, acho que conseguimos grandes progressos. Vocês querem acrescentar algo mais? Não, eu estou bem satisfeita. Eu não estava acreditando que fosse possível mudar essa situação, mas me enganei. Estou muito satisfeito com a mediação. Estamos dependendo agora somente da conversa entre vocês e seus filhos para construirmos juntos um acordo de convivência, que poderá ser formalizado em um termo de entendimento. Esse termo poderá ser parcial ou total. Se vocês ainda desejarem, poderão levá-lo à justiça para que seja homologado por um juiz. Assim, uma vez sentença, ele se transformará em um título executivo judicial. Ele poderá contemplar todos os itens referentes à convivência com os filhos, como férias, feriados prolongados, aniversários, etc. Eu gostaria de cumprimentar a ambos pela coragem e disponibilidade de construírem juntos essa mudança, cujos maiores beneficiários serão os seus filhos. Alberto e Flávia voltarão à CCMA em uma nova sessão, para trazerem seus pontos de entendimento a respeito da convivência com os filhos. Eles poderão optar em não colocarem este acordo no papel, fazendo valer entre si pelo comprometimento moral. Mas, se desejarem registrar por escrito o que é mais comum acontecer, poderão redigir um termo de acordo, contemplando de forma parcial ou total os itens dessa convivência. Esse documento poderá ser levado a um cartório de registro de títulos e documentos, para garantir-lhe conservação, dar-lhe credibilidade, validade contra terceiros e segurança total e eterna. Ainda poderão as partes levar o documento à justiça, para que seja homologado por um juiz. Uma vez obtida uma sentença, o conteúdo deste termo de acordo se tornará um título executivo judicial. Assim, em caso de descumprimento do acordo, o título poderá ser executado na justiça. Obrigada e seja sempre muito bem-vindo. Deixa crescer, deixa a criança mostrar pra ti que existe um lugar, basta ir, simplesmente ir. Deixa viver, deixa o homem tentar aprender, não é nada demais querer, sonhar, sorrir. Deixa sorrir, deixa sonhar, quero sair deste lugar, quero ver, ver renascer, ter esperança é como voar. Passarinho, vem cá me ensinar a voar. Passarinho, vem cá me contar que eu vou cantar dos males espantar. Ver como foi pra você não errar outra vez e tentar ser melhor, perceber e deixar fluir. Procure a chave dessa porta que vai reabrir a escolha melhor pra você. Simplesmente ir. É bom sorrir, é bom sonhar, quero sair pra ver o mar e nesse azul ver renascer, ter esperança é como o luar. E as crianças vêm cá pra saudar o luar. As crianças vêm
sorrir, deixa eu sonhar, quero sair